Fala pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre quadriláteros, tá? O que é um quadrilátero? O quadrilátero é um polígono, tá? Que possui quatro lados, tá? Aqui tem um exemplo de um polígono, ó. Ele tem quatro lados, consequentemente, né, quatro vértices e quatro ângulos internos, tá? Então esse aqui é um tipo de quadrilátero. Quando a gente vai se referir a ele, a gente pega as letras que representam o vértice, ó, e a gente coloca quadrilátero A, B, C, D. Tudo bem? Então, o que eu quero falar? A gente vai estudar dois tipos específicos de quadriláteros. São os paralelogramos e os trapézios. Tudo bem? Então vamos lá, eu dividi isso aí pra gente. Ó. Os paralelogramos, eles são os quadriláteros, ou seja, ele tem quatro lados, tá? Que tem pares de lados paralelos, sempre 2 a 2, tá? Tem essa imagem aqui de um paralelogramo, ó. Então tem aqui, ó, meu lado AB, ele é paralelo ao meu lado DC, e meu lado AD é paralelo ao meu lado BC. Tá? A gente fala que esses lados são opostos. AB é o oposto de CD, AD é o oposto de BC, tudo bem? E os lados opostos são congruentes, tudo bem? Os lados aí que são paralelos aí, eles são congruentes, tá? Então, olha só, esses paralelogramas a gente vai estudar três deles, tá? São os específicos que a gente vai estudar aí, o retângulo, o losango e o quadrado. Tudo bem? Vamos começar a falar do retângulo. Vamos ver as características desse retângulo aí, ó. Ele é um paralelogramo que tem quatro ângulos internos de 90 graus. Então a gente tem aqui, ó, quatro ângulos internos, todos eles de 90 graus, ou seja, ângulos retos. Tudo bem? Não preciso falar que os lados paralelos são congruentes, que eu já afirmei ali em cima quando a gente começou a falar de paralelogramo. Tudo bem? Mas está aqui, ó, o lado AB é congruente ao lado CD. AD é congruente ao lado BC. Ok? Losango, tá? Ou a gente chama ele de rombo, mas a gente vai utilizar a escrita com losango. Tudo bem? Ele é um paralelogramo que tem os quatro lados congruentes. Tá? No losango, todos os lados aqui ó, são iguais, têm a mesma medida. Então tem aqui AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a AD. Tá? Todos os lados congruentes. O quadrado. Então chegamos lá. Ó. O quadrado ele é um paralelogramo que tem quatro lados congruentes. Os quatro lados são iguais. Tudo bem? A gente observa aqui ó, o lado AB ele é paralelo ao lado DC. E eu tenho o meu lado AD, que é paralelo ao meu lado BC. Observe aqui do lado aqui, ó, do seu lado direito, eu coloquei aqui, ó, o segmento de reta, né, o AB, que representa um lado do quadrado. Essas duas barrinhas aqui, ó, um pouco oblíquas, tá vendo? Representa quando ela tem aqui que os lados são paralelos, ok? A gente tem aqui, ó, no nosso quadrado, ele é tanto um retângulo quanto um losango. Por quê? Porque lembra lá em cima quando falamos do retângulo, a gente falou que o retângulo tem quatro ângulos internos de 90 graus, quatro ângulos retos, não é isso? Acontece o mesmo no quadrado. E o losango, você lembra que o losango ele fala que todos os lados são congruentes? Acontece isso no quadrado, tudo bem? Então o quadrado ele é simultaneamente um retângulo e um losango. Então pessoal, falando agora do outro tipo de quadrilátero, que eu citei ali em cima, é o trapézio, tá? A gente tem vários trapézios nisso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O trapézio ele tem apenas dois lados paralelos, tá? Observe nessa imagem aqui que o lado AB e o lado CD eles são paralelos, tudo bem? O lado AD e o lado BC são lados não paralelos que a gente fala nos trapézios, tá? Então eu coloquei aqui, ó, AB é paralelo a CD, tá? E AB ele é chamado de uma base e CD é chamado de outra base,
tá? São duas bases do nosso trapézio. Os lados paralelos têm o nome de base. A base que tem um tamanho menor aqui, ó, o seu comprimento aqui ele é menor, a gente chama ele de base menor. E o lado que tem um comprimento um pouco maior, a gente chama de base maior. Tudo bem? Então, olha só, os trapézios, assim como os paralelogramos, a gente vai falar de três trapézios específicos, tá? A gente tem o trapézio retângulo, a gente tem o trapézio isósceles, que é o nosso segundo aqui do nosso slide, e tenho aqui o trapézio escaleno, tudo bem? Primeiro a gente vai começar a falar do trapézio retângulo. Observe aqui, ó, o trapézio retângulo, ele tem aqui, olha para a nossa imagem aqui, ó, ele tem dois ângulos internos de 90 graus, dois ângulos o que? Retos, tudo bem? E a gente pode observar aqui, ó, que os lados que são paralelos são quais? Ó? São os lados AB e o lado CD. Esses são os lados paralelos. E isso é a nossa base aqui, né? Nosso trapézio, ó. A base maior, que é o lado CD, e a nossa base menor, que é o lado AB. Tudo bem? Vamos para o próximo aí, ó. Trapézio isósceles. É aquele que tem os lados não paralelos iguais. Os lados são congruentes. Tudo bem? Os lados não paralelos, tá? Deixei até destacado pra gente aqui em vermelho. Por quê, ó? Quais são os lados paralelos aqui? A gente tem que o lado AB, ele é paralelo ao meu lado CD. Tudo bem? E agora a gente vai olhar aqui, ó, o nosso lado AD, ele é oblíquo, né? Ele não é paralelo ao meu lado BC. Ele tem uma inclinação aqui, ó, uma em relação à outra. Então, esses dois lados eles são lados o que? Não paralelos. Tudo bem? E quando esses lados não paralelos têm a mesma medida, olha só, o lado AD ele é congruente ao lado BC, a gente fala que isósceles. Ok? Vamos passar para o próximo trapézio aí. E esse aqui, por último, que a gente vai falar dele, é o trapézio escaleno, tá? Para a gente identificar se ele é isósceles ou escaleno, a gente tem que olhar para os lados não paralelos, tudo bem? Quando os lados não paralelos eles são diferentes, ou seja, tem medidas diferentes, ele é classificado como trapézio escaleno, tá? Aqui a gente observa aqui que o nosso lado AD ele é diferente do meu lado BC, tá? Que é o lado não paralelo a ele. Então a gente tem aqui, ó, quando ocorrem essas medidas diferentes, o trapézio é classificado como escaleno. Tudo bem? Então, pessoal, vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 283, número 47, 49, 51 e 55. Tudo bem? Tá? Então, um bom dia para vocês aí.